eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre o quê? Sobre o ministério. Sobre o ministério para ele, para vocês que vieram prestigiar esse momento especial na vida dele, da família dele, da igreja, do pastor dele, dos pais dele, dos amigos, tá? Eu quero compartilhar com você algumas coisas sobre isso, e vou fazer isso a partir da leitura de um texto que está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13. Atos 13 é o texto que eu quero ler com vocês. Se você puder ficar de pé mais uma vez, eu vou ler 3 versículos de Atos 13. Atos 13, versículos 1, 2 e 3, são os versículos que eu quero ler com você aqui agora, tá? Atos 13, versículos 1, 2 e 3. O texto já está projetado lá, né? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, agora vem a voz do Espírito Santo no texto: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E o versículo 3: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, clamamos pela unção do Espírito Santo sobre todos nós aqui, para que Ele nos alimente por meio da palavra, para que Ele nos dê direção, para que Ele nos dê discernimento, para que Ele nos dê sabedoria, que o Espírito Santo, o mesmo que falou àquela igreja de Antioquia há tanto tempo atrás, fale também aos nossos corações nesta noite. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, meu querido, pode se assentar. O texto que eu leio com você descreve um momento em que o Paulo e o Barnabé iniciam aquilo que nós chamamos de primeira viagem missionária. Mas eu quero dar um pequeno passo atrás para situar este momento com você. Este moço, o Paulo e o Barnabé, eles não começaram a caminhada deles aqui em Antioquia. Eles começaram em outro lugar. O Paulo, você deve se lembrar, ele aparece no livro de Atos, no momento em que o Estevão foi apedrejado. Então é uma aparição dolorosa, difícil. Ele aparece, inclusive, apoiando o apedrejamento do Estevão, um dos líderes dos helenistas da igreja de Jerusalém. A igreja naquele momento era dividida em 2 partes, 2 grupos basicamente. Um grupo de judeus convertidos a Jesus da Palestina e um grupo de judeus convertidos a Jesus da diáspora, de fora de Jerusalém. Estes, no texto bíblico, chama de helenistas. E o Estevão, aquele que foi apedrejado, era um dos líderes, talvez o líder dos judeus convertidos da igreja de Jerusalém, helenistas. Eu estou insistindo nisso para dizer para você o seguinte: esta igreja tem um perfil, neste momento, exclusivamente judaico. Não tem gentio convertido nesta igreja, só tem judeu. Judeu da Palestina e judeu da diáspora. Judeu palestinense e judeu helenista. O Barnabé, por exemplo, ele nasceu onde? Em Chipre, não nasceu na Palestina. Então ele é judeu helenista. O Estevão também veio de fora, não sabemos de onde, não lembro agora exatamente, mas ele não nasceu na Palestina. A igreja, então, só tem judeu, apesar de ter 2 tipos de judeus ali dentro. Havia uma separação entre os 2 grupos. Uma liderança para os judeus palestinenses, formada pelos apóstolos de Jesus, aqueles que sobreviveram, o Judas havia morrido, se enforcado, e os helenistas liderados pelo Estevão e outros 6, os chamados 7 helenistas do livro de Atos. Então este é o perfil da igreja de Jerusalém. Paulo aparece no momento em que o Estevão está sendo martirizado. Após a morte de Estevão, os demais judeus, os judeus não convertidos de Jerusalém, resolvem perseguir quem?
os demais do grupo de Estevão, aqueles do partido de Estevão, os outros helenistas da igreja de Jerusalém. Então há uma fuga de judeus helenistas desta igreja. Os outros judeus palestinenses aparentemente não têm tanta dificuldade assim, continuam na cidade. Quem foge de lá são aqueles do partido de Estevão, o falecido Estevão. Eles seguem pelo caminho, segundo o texto bíblico, pregando para outros judeus enquanto eles vão embora. Eles não pregam para gentios, o texto insiste nisso. Eles não pregam para gentios, só pregam para outros judeus. Só que tem judeu espalhado por tudo quanto é canto do Mediterrâneo nesse momento. Só para você ter uma ideia, a população judaica no Mediterrâneo, segundo um autor chamado Edouard Coutenette, que é um francês, que tem quase 100 anos, ainda está vivo lá na França, Edouard Coutenette diz que a população judaica no Mediterrâneo, nesse momento, era de mais ou menos 4 milhões de judeus. Destes 4 milhões, 1.300.000 moravam na Palestina, e os outros no Mediterrâneo. Itália, Macedônia, a Grécia, a Ibéria, a Gália, o norte da África, a Ásia, mas na Palestina, 1.300.000. Então, tinha mais judeu fora da Palestina do que na Palestina. Em termos comparativos, me acompanhe aqui. Alexandria, neste momento, tinha uma população judaica de 700.000 judeus. Quase mais da metade da população de judeus da Palestina. Ou seja, tem muito judeu em outros lugares. Tem muito judeu. E estes que fogem daqui não pregam para gentios, pregam para outros judeus, porque tem judeus espalhados por tudo quanto é canto. Falei para você aqui. Desta maneira, nasce uma igreja ali em Antioquia. Só que antes desta igreja receber a atenção do livro de Atos, o livro de Atos faz questão de colocar na mão do apóstolo Paulo, que nesse momento é chamado de Saulo apenas, uma carta da parte dos sumos sacerdotes, ou do sumo sacerdote de Jerusalém, uma carta autorizando-o a prender os helenistas que fugiram na cidade de Damasco. Esta viagem de Paulo, de Jerusalém para Damasco, ocorre no ano 36. 6 anos apenas após a ascensão de Jesus. Ano 36. Ano 36, o Paulo, com aquela cartinha debaixo do braço, segue na direção de Damasco para perseguir helenistas, os amigos de Estevão que fugiram. Mas no meio do caminho, ele cai do cavalo. Ele vê Jesus, e Jesus fala para ele aquilo que ele não queria ouvir. Ele se convence que Jesus então é o Messias, e a partir desse momento a vida dele é transformada. Ele agora é um seguidor de Jesus, ele agora é um crente em Jesus Cristo. Ele continua sendo judeu, continua sendo um judeu helenista, continua sendo inclusive um fariseu, porque ele diz isso depois em algum momento do livro de Atos: eu sou fariseu, filho de fariseus. Ele não abandona isso, mas ele agora é um judeu, fariseu, helenista, convertido a Jesus como Messias. Essa é a diferença. Ele está cego, você se lembra da história? Ele segue a viagem até Damasco, chega em Damasco, alguém lá, um líder local, alguém que inclusive seria perseguido por ele se ele chegasse lá com a carta, mas ele chegou lá transformado. Esta pessoa o ajudou, e lá em Damasco, ele voltou a enxergar. Após Damasco, o próprio Paulo nos diz, não é o Atos, mas o Paulo diz lá na carta aos Gálatas, que ele passou 2 anos na Arábia. Então, de 36 até 38, ele está na Arábia. A gente não sabe ao certo fazendo o quê. Alguns dizem que ele estava lá pregando, não é muito provável. Talvez ele estivesse lá esperando a poeira baixar. Lembra que ele saiu de Jerusalém com a carta para perseguir? O caldo estava fervendo ainda em Jerusalém. Não era sensato Paulo voltar para Jerusalém, era preciso esperar um pouquinho. Ele passou 2 anos na Arábia, talvez aguardando um pouquinho. 2 anos depois, no ano 38, então ele sai da Arábia, ele volta para onde? Ele volta para Damasco, e lá ele começa a pregar. Mas não deu muito certo aquele primeiro sermão, aquela primeira palavra, aquela primeira experiência. O Paulo não foi muito feliz,
ele rapidamente levantou uma oposição e precisou fugir de Damasco dentro de um cestinho pelas muralhas da cidade. Fugiu de Damasco pelas muralhas, possivelmente não deixou fruto nenhum daquela experiência evangelística ali. E então ele volta para Jerusalém. Ele quer se encontrar com os apóstolos, ele quer se encontrar com a igreja de Jerusalém. Eu lembro a você que a igreja, segundo Atos nessa época, era uma igreja grande, tinha 3.000 membros, tinha muita gente. Mas quando ele chega lá, ninguém quer recebê-lo. O único que se digna a conversar com o Saulo é o Pedro. E o Pedro dá um conselho para ele: Saulo, não é muito interessante você ficar por aqui, as pessoas ainda têm você na memória, é melhor você ir embora. Ele segue o conselho do Paulo. Aparentemente, o Tiago já está meio desanimado nesse momento. Ele vai para onde? Vai para casa. Ele volta para Tarso, para a casa dos pais dele, a sua cidade natal. Dá para imaginar o que está acontecendo com o Saulo aqui agora? Ele estava empolgado lá em Damasco. A primeira experiência dele não foi boa, foi ruim, foi dolorosa, teve que fugir. Vai para Jerusalém, ele pensou: ali eu vou ser recebido pelos irmãos, pelo Pedro, e eles vão me acolher. Não, acolher não, mandaram ele embora. Ele volta para Tarso assim, meio desanimado, e some durante um tempo. Até que, aí volta para Antioquia. Nascendo uma igreja em Antioquia, tendo ouvido falar que lá em Antioquia gentios se convertem, a igreja de Jerusalém manda Barnabé investigar. Veja, é a primeira experiência de conversão não judaica. Foi lá em Antioquia. Está aqui no relato de Atos, tá? O Barnabé, então, é enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia para verificar que negócio é esse. Tem gentios se convertendo? Isso aqui é uma igreja de verdade? Dá para chamá-los de irmãos? Barnabé chega lá, se empolga com a igreja de Antioquia, fica feliz com o que ele encontra lá, e ele decide chamar Saulo. E segundo o texto bíblico, 11:25, tá? O texto diz assim: partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo, e encontrando-o, conduziu para Antioquia. Ele foi atrás de alguém que estava perdido, pastor. Estava perdido lá, ninguém mais se lembrava dele. Ele devia estar nesse período, que levou algum tempo, tá? Nós estamos falando aqui de mais ou menos 3, 4, 5 anos. Parado, em algum momento, fazendo alguma coisa lá em Tarso, a sua cidade natal. Barnabé o encontra, traz de volta para Antioquia, e ali Barnabé, Saulo e outros 3 resolvem fazer um ministério colegiado. O texto diz que eram 5, o texto que nós lemos juntos, eram 5 profetas e doutores, que é uma maneira de dizer pastores e líderes da igreja. 5 pastores, 5 líderes, pregando, pastoreando, ministrando, ensinando, educando aquela igreja. E a igreja, perceba aqui, é uma igreja tão atuante, que até mesmo os pagãos da cidade perceberam que ela não era exatamente judaísmo como em outros lugares as igrejas serão consideradas. Eles não eram exatamente judaísmo e passaram a chamá-los de cristãos. Isso ali, em Antioquia. O que eu leio com você aqui, o capítulo 13, inaugura a primeira viagem missionária. Essa viagem missionária começa no ano 46, 10 anos após a conversão do Paulo. Me acompanhe aqui. Quanto tempo, então, entre a conversão e a primeira viagem missionária? 10 anos. Por 10 anos, Paulo está no limbo. Por 10 anos, o Paulo não é o Paulo que nós conhecemos. Por 10 anos, Paulo está oculto. O que fez não deu certo. Em 46, o Espírito Santo levanta Barnabé, Saulo, num culto, naquela oportunidade ali para pregar o Evangelho, e eles saem dali de Antioquia e resolvem fazer a primeira viagem missionária, a primeira missão dos 2 e mais alguns, não vão os 2 apenas, tá? Uma missão como essa é formada por algumas pessoas, um grupo. Eles saem de Antioquia e vão para Chipre. Salamina, Pafos, é o percurso que eles fazem. Ilha de Chipre. Por que Chipre? Porque Chipre era a terra natal do Barnabé. É onde o Barnabé
Tinha gente conhecida, Barnabé conhecia aquela população. Então, um espaço mais apropriado para começar um trabalho, para ministrar. Eles vão para Chipre. E em Chipre, as coisas aparentemente dão certo. O magistrado de Chipre se converte. O texto bíblico diz que o magistrado ouviu, queria ouvir, se converteu. Um pagão se convertendo. Não era judeu, pagão. Mas em Chipre aparece uma oposição, e esta oposição é judaica. Aparece um sujeito chamado Elimas, e o texto faz uma inflexão curiosíssima. Eu queria que você prestasse atenção comigo aqui. Eles chegam então na primeira parada, Chipre, e lá em Chipre eles encontram os pagãos receptivos, o magistrado se convertendo à palavra e o judeu se opondo à palavra. Esse judeu que se opõe à palavra é descrito no texto de Atos como um mago, um mágico. Então olha aqui que inversão. O judeu é mágico, o pagão se converte. E mais do que isso, quando o Paulo, lança uma maldição no Elimas, para o Elimas ficar cego, ele diz assim: filho do diabo. Está acontecendo aqui uma inversão, tá? O livro de Atos não está contando essa história à toa, não. Os judeus eram o quê? Servos de Deus. Os judeus eram o quê? Filhos de Deus. E agora? Filho do diabo. Ele está invertendo. E eu quero que você perceba a inversão acontecendo diante de nossos olhos, tá? Quem é filho de Deus agora? Pô, não são eles, não, são filhos do diabo. Se você olhar com atenção para o relato, você vai chegar no Apocalipse, e o Apocalipse, no capítulo 2:9 e 3:9, vai dizer assim: aqueles que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Viu a inflexão aí? Viu a mudança? Era filho de Deus, agora é filho do diabo. Por quê? Porque rejeitou Jesus. A grande oposição a Paulo é judaica. A grande oposição a Paulo é a mesma que matou Jesus. São os judeus. O Paulo sai de Chipre e vai para Panfilha, uma província do lado da província da Cilícia, de onde Paulo saiu. Então, na Panfilha, eles, antes de chegarem no destino que era a Galácia, onde Paulo queria trabalhar, o João Marcos abandona a viagem, apostata da missão. Por que o João Marcos resolveu voltar para trás? Ele não foi nem até a próxima cidade, Antioquia da Psídia. Por que o João Marcos resolveu voltar? Não sabemos ao certo. O texto é muito lacônico quando fala que o Marcos voltou. Há uma suspeita que você encontra nos livros que descrevem esses eventos, é que os lugares por onde Paulo decide passar não eram os lugares mais seguros. As montanhas da Galácia eram montanhas perigosas. E Paulo resolveu, em vez de ir para cidades costeiras, que eram cidades mais tranquilas, mais fáceis de chegar, resolveu entrar pelas montanhas lá fora da Galácia. Quando João Marcos viu que o negócio era perigoso, salteador, animal, bicho, frio, o João Marcos resolveu voltar. E voltou para onde? Voltou para Jerusalém. Nem para Antioquia João Marcos voltou para Jerusalém, voltou para casa. O Paulo, evidentemente, vai ficar muito chateado com isso, você sabe disso, que vai acontecer depois, mas nesse momento o texto continua narrando. Eles saem daquelas montanhas e chegam até Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia relata para nós que o Paulo entrou com Barnabé na sinagoga local. Ficaram sentadinhos em algum momento do culto sinagogal. Alguém perguntou para eles: vocês gostariam de dar uma palavra? Meu irmão, aqui é agora. Entregar palavra para o Paulo e Barnabé? Sim, queremos. E o Paulo vai e prega um sermão lindo e maravilhoso. Um sermão que foi ouvido atentamente por aqueles judeus lá da cidade de Antioquia da Psídia. Segundo o texto bíblico, eles convidaram Paulo para pregar na próxima liturgia, que era daí uma semana, no próximo sábado. O Paulo, então, uma semana depois, volta para pregar. Mas, curiosamente, nesta volta, a oposição se levanta de dentro da sinagoga e expulsa Paulo de Antioquia da Psídia. Mas ficou ali fruto do trabalho. Muita gente se converte, segundo o relato do texto bíblico. Eles saem de Antioquia da Psídia e vão para Icônio. Em Icônio a experiência se repete. Primeiro eles vão onde? Sinagoga. Me entenda, é isso que eles estão fazendo, este é o formato da missão. Primeiro prega para judeu. Vai primeiro na sinagoga. Bate na porta dos pares, dos consanguíneos, daqueles que têm o mesmo sangue.
prega para eles. Alguns se convertem, outros rejeitam. Aqueles que rejeitam, rejeitam violentamente. Aqui em Icônio, eles ameaçam apedrejar os dois, Barnabé e o Paulo. E quando o Paulo e o Barnabé ficam sabendo que eles estão planejando um apedrejamento, eles saem da cidade e vão para a próxima, que é a cidade de Listra, ainda no sul da Galácia. A missão agora vai consistir de visitar cidades do sul da Galácia. Listra é a próxima cidade. Em Listra acontece um fenômeno curioso. Eles entram na cidade e encontram um sujeito coxo pelo caminho. O Paulo olha para o sujeito e percebe que o sujeito tem fé no coração. E o Paulo então manda o sujeito se levantar e sair andando. Ele se levanta, curado, e sai andando. Quando a população de Listra fica sabendo que o Paulo curou um aleijado, imediatamente eles pensam o quê? Que o Paulo e o Barnabé são duas divindades gregas que vieram visitar a cidade. E aí vem o sacerdote local com um touro para poder sacrificar para o Paulo, e vem sujeito carregando vasos para poder entregar para o Paulo. E o Paulo e o Barnabé, quando veem aquilo, se sentem constrangidos, tristes, desesperados. Não cultuem a nós não somos deuses, nós somos pessoas, viemos compartilhar com vocês a palavra de Jesus. E o Paulo então convence aquelas pessoas a não fazerem o sacrifício, só que isso frustra profundamente a população da cidade. Então, quando daqui a pouquinho chegam judeus de Antioquia e de Icônio, eles não demoram por fazer a cabeça destes pagãos decepcionados, e eles perseguem o Paulo, apedrejam o Paulo. Paulo fica como morto na entrada da cidade. O Paulo e Barnabé depois se levantam, vão para a próxima, que é a cidade de Derbe. Em Derbe termina o percurso deles, tá? Eles fazem em Derbe o que fizeram antes e voltam. Segundo o texto, eles voltam fazendo duas coisas. Primeiro, animando os irmãos convertidos. Olha, tinha gente convertida em toda a cidade que eles passaram até agora, tá? O texto diz que em toda a cidade nasce uma igreja. Nasceu uma igreja em Salamina, em Pafos, nasce uma igreja em Antioquia da Psídia, nasce uma igreja em Icônio, nasce uma igreja em Listra, em Derbe, em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é cidade nasce uma igreja. Eles voltam animando os irmãos. E, dois, organizando a liderança das igrejas. No formato que nesse momento o Paulo e o Barnabé usam, que é o mesmo formato da sinagoga, liderança colegiada, formada por diáconos, episcopos, chamados no texto bíblico de presbíteros. Então eles vão organizando o presbitério em cada igreja, voltando, né? Eles retornam, passando pelas cidades anteriores, organizando a liderança, até chegar de volta a Antioquia. Retornaram para Antioquia no ano 48. Então, a viagem durou 3 anos, 46, 47, 48. Eles andaram mais ou menos 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Muito chão, né? 1.500 quilômetros. De que maneira? Não tem carro nesse lugar aqui. É a pé ou de barquinho. Né? 1.500 quilômetros nessa viagem aqui. Durou 3 anos. Em alguns lugares eles ficaram 2, 3 meses. Em outros lugares eles tinham que sair fugidos. Mas 2 anos e meio, 3 anos de ministério, 1.500 quilômetros, mais ou menos, segundo o próprio Eduardo Coutinho, mais uma vez, eles, nestas andanças, viajavam cerca de 12 a 13 quilômetros por dia, quando a viagem tinha o trânsito entre uma cidade e outra. Uma ponte Rio-Niterói, por dia, para cumprir o trajeto. Chegando nesse momento aqui, eu quero levantar para vocês, e para o Tiago em especial, 3 princípios que eu estou chamando de o caminho do ministério. 3 princípios para você levar na memória e no coração dessa primeira viagem missionária do nosso querido Paulo e também do Barnabé. Primeiro princípio: o caminho do ministério demanda discernir os tempos. O caminho do ministério demanda discernir os tempos. O que isso quer dizer? Há tempo para tudo, Tiago. Não dá para atropelar as fases e os processos. É preciso respeitar o momento da maturação, do desenvolvimento, do aprendizado, do conhecimento. O Paulo tentou pregar rapidamente, assim que ele voltou lá da Arábia, e não deu muito certo. O Paulo realmente só começa a ver frutos do ministério
que Jesus entregou para ele, né? 10 anos depois da conversão. Olha só, se converte 36, a viagem 46, 10 anos. Quando eu falo essas coisas, eu lembro de um garoto, amigo meu, da minha infância, lá de Mantena. Eu lembro muito bem dele. Eu lembro que no momento em que eu estava me preparando para vir para o seminário, nós andávamos para um lado e para o outro juntos e fazíamos momentos de oração. Ele se sentia também vocacionado. Eu falava para ele, eu vou para o seminário. Ele dizia, não vou porque eu não quero perder tempo, ficar 4 anos no seminário, eu quero fazer missão já. Mas, meus queridos, preparo não é perda de tempo. Nunca é perda de tempo o preparo. Não podemos atropelar, porque se você atropela, você estraga o fruto. O que acontece se você ajuda um pintinho a nascer? Vocês que são da cidade talvez não passaram por essa experiência. Criado na roça, de vez em quando, mamãe ou vovó falavam para mim assim, aquele ovinho azul ali é seu, o pintainho que sai dali é seu, certo? Faziam isso para as criancinhas ficarem cuidando de bichinho lá na roça, né? Era uma diversãozinha que a gente tinha lá na roça. Tá bom, então eu ficava lá esperando aquele ovinho azul gerar um pintainho, um pintinho da galinha lá. Olhava no ninho lá, estava lá fechado ainda. Quando o ovinho começava a trincar, eu queria ajudar o pintainho a nascer. Eu queria ajudar o pintinho a sair. E eu começava a quebrar o ovo. A vovó me dava bronca, dizendo, se você ajudar, ele vai morrer. Ele tem que sair no tempo certo, no tempo dele, não pode ajudar. Não pode quebrar o ovinho, não pode abrir o ovo antes da hora. E ela tinha razão, porque às vezes que eu ajudei o pintinho, ele morreu. E eu matei um monte de pintinhos porque eu queria que eles nascessem mais rápido do que a hora certa. Eu aprendi a lição. Tem uma hora certa para nascer, tem que esperar os prazos, tem que esperar os momentos certos. Tem um tempo em que você se dedica ao preparo, e preparo não é desperdício de tempo. Não tem que ter pressa, Tiago, quando o assunto é reino de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos há 2000 anos cumprindo o ID de Jesus. Há 2000 anos atrás, ele disse para nós, os campos estão brancos para a ceifa, certo? Há 2000 anos atrás. Você acha que pode pegar esse mesmo texto e dizer, então, não precisa se preparar, já que está branco, sai agora. Meu irmão, se prepara primeiro. Estuda antes. Faça a sua formação apropriada. Aprenda a fazer antes de, efetivamente, sair pregando. Mas eu não posso, pastor, de repente testemunhar antes? Claro que pode. Mas ministério envolve um preparo, e esse preparo, nós vemos na vida do Paulo, até na vida do Pedro, nós vemos isso. O Pedro também passou por um ministério, um preparo ministerial. Nós vemos no Moisés, que tentou apressar as coisas. Viu o que aconteceu com Moisés, quando ele tentou apressar as coisas? Nós vemos isso em praticamente cada personagem da Bíblia. Se o Paulo precisou de 10 anos para se preparar, por que você está com tanta pressa? Por que não gasta um tempo desenvolvendo primeiro os talentos para depois sair cumprindo a missão? Sem pressa. Deus é o Deus do tempo. Ele controla as estações. Há um momento apropriado, então, Tiago, para você se preparar, né? Então não tem pressa não. A cada momento tem a sua oportunidade. Então, aqui, você vai chegar com tranquilidade para ajudar o pastor, desenvolver o ministério dele, ajudá-lo, auxiliá-lo, mas sem ansiedade. No momento certo, na hora apropriada, vem outras coisas, como, por exemplo, concílios pela frente, oportunidades ministeriais outras que podem surgir, mas sem ansiedade. A ansiedade não é uma boa companhia quando o assunto é ministério. 2, o caminho do ministério envolve encontrar outros caminhantes. O Paulo tentou fazer sozinho e se deu mal. Ministério demanda companhia. E quando eu falo companhia, companhia de outros colegas, outros pastores, outros ministros. Não dá para fazer o ministério sozinho, meu querido. Isso é aterrador. Ministério é um negócio que precisa de gente por perto para me ajudar, para me apoiar, para caminhar junto, ombro no ombro. O efeito manada, né? Qual é o efeito manada? Você sozinho sente a perseguição. No meio de outros, você está amparado, né? Aí um te ajuda aqui, outro te ajuda ali, de repente alguém nas suas costas te empurra.
Você não pode caminhar sozinho, Tiago. O ministério demanda encontrar outros para caminhar com você. Esses outros podem ser mentores, como aqui no caso o Barnabé foi no início da atividade de Paulo. Claramente Barnabé era o mentor do Paulo no início do ministério. Barnabé era um mentor. Quando nós falamos em mentoria, eu queria que você lembrasse disso. Barnabé era o mentor do Paulo. Foi buscar Paulo e mentoreou Paulo durante um certo tempo. O texto bíblico começa a viagem missionária com Barnabé liderando o grupo. É verdade que no final, depois de 3 anos, o Saulo já está liderando, já assumiu a posição, mas no início Barnabé é o chefe, Barnabé é o líder. Tanto é que Barnabé levou-os para Chipre, a sua terra natal. Por que eles não foram para Tarso, a terra natal do Saulo? Porque o líder é o Barnabé. É o Barnabé que é o líder. O Paulo não se intimidou, então, em encontrar alguém para lhe ensinar, para lhe orientar. Não tem vergonha disso. Não tenha vergonha em encontrar mentores, tutores, gente que dá conselho, gente que chama atenção, gente que dá bronca, gente que fala sinceramente aquilo que, de repente, não está apropriado. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha em encontrar essas pessoas e caminhar com elas. Da mesma forma como posteriormente você vai encontrar outras pessoas para poder mentorear e fazer o mesmo que o Barnabé fez com Paulo. Além do que, entenda que aqui tudo é colegiado. O ministério da igreja de Antioquia, 5 pastores. Quando eles voltam organizando, também um conjunto. Sempre tem mais um, para que os líderes, para que os obreiros não caminhem sozinhos. Caminhada ministerial em isolamento é um desespero. Tiago, fuja disso, fuja de isolamento. Eu sei que às vezes a gente tem a tendência de fugir de outros porque a gente quer ficar sozinho e às vezes a gente tem algumas tristezas, como o Paulo teve aqui com o João Marcos. E essas tristezas no meio da caminhada ministerial podem machucar e você de repente, não quero mais ninguém porque o João Marcos me machucou. Esquece isso. Esquece. João Marcos depois, inclusive, vai estar no ministério paulino posteriormente. No final do ministério, o Paulo vai falar do João Marcos de novo. Então, o João Marcos voltou para a vida do Paulo no final. Mas nesse momento aqui, o Paulo está triste e chateado com o João Marcos. Mas nem por isso ele rejeitou o João Marcos no futuro, quando oportunidades outras apareceram. Então, colegas podem te frustrar e te decepcionar, mas não tem problema. Ainda assim, é melhor com eles do que sem eles. Sozinho é desesperador. E terceiro, o caminho do ministério demanda terminar o que começar. Não deixa nada pela metade, Tiago. Como o Barnabé e o Paulo fazem questão de fazer. Terminam a viagem lá em Derbe, e seria muito mais fácil de Derbe ir para Antioquia. De Derbe para Antioquia, meus irmãos, é mais ou menos 200 quilômetros. Mais ou menos 200 quilômetros, era fácil para terminar a viagem ali, por terra. Se é 10, 15 quilômetros por dia, segundo o cotonete, em 10 dias terminava a viagem. Não, eles voltam pelas cidades anteriores, porque eles precisam animar os irmãos e organizar as igrejas. Se eles não fizessem isso, seria um desperdício, é jogar palavras ao vento. Jogar palavras ao vento não produz fruto. É preciso terminar o que começar. Aqui na igreja, começou um projeto, termina o projeto. Não para na metade, não. Lá no seminário, começou algo, termina. Na vida, um curso, começou, termina. Não para na metade, não. É terrível ouvir colegas que começaram algo e não terminaram. Pararam no caminho. Pastor, eu de vez em quando encontro um ex-aluno nosso. Encontro até hoje. Está pastoreando ali perto de Curicica, mais ou menos. Acho que é naquela região ali. Eu lembro dele, em especial, porque ele foi convidado para pastorear uma igreja no 2º ano de ministério dele. Aceitou o convite. 2º ano de ministério. Eu falava para ele assim, 2º ano, não é muito cedo, não. É melhor esperar. Não, surgiu o convite agora, eu quero começar. Mas não vai atrapalhar a sua caminhada? Não, vai não. Atrapalhou.
Ele não terminou o seminário, não terminou o curso. Não terminou. Terminou não. Ele continuou pastoreando, fez o concílio, né? De vez em quando ele me encontra, mas não consegui terminar. Mas faz quase 30 anos isso. É muito ruim. Não tem um diploma no gabinete dele. Ah, mas isso é coisa pouca, pastor. Não, meu querido. É terminar o que começou. Qualquer que seja o que você começar, termina, porque isso conclui ciclos, resolve situações. Isso constrói a sua identidade. Você é, Tiago, o conjunto de suas vivências concluídas, meu filho. Pela metade, não. Não funciona assim. Elas não te constroem, elas não te fazem como deveriam fazer. Então termina o que começa. Começou, termina. Não, ele terminou o curso de História. Historiador agora, né? Historiador. Vai terminar teologia. Teólogo também. Termina o que começa. Não para pela metade. Isso vale para você também, meu querido jovem. Termina o que começou. Para pela metade, não. Se você parar, isso vai te frustrar pela vida. Lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer, por que eu não terminei aquilo? Mas não é esse o curso, é esta faculdade, eu queria fazer outra. Não tem problema, não, termina essa, depois faz a outra. Mas não é, eu descobri que não é essa. Para com isso, termina essa, depois faz a outra. Não tem problema, não. Já cansei de ouvir pessoas que fizeram 1 ano disso, 2 daquilo, 3 daquilo. Por que não termina uma, pelo menos? Termina. Termina, Tiago, que começar. Começou um livro, Tiago, termina. Ah, pastor, professor, eu comecei a ler, eu descobri que o livro é ruim. O livro não é legal. Termina, mesmo assim. Um livro pela metade não traz o benefício que deveria trazer. E também não lemos só o que gostamos, não, Tiago. Nós lemos coisas que não gostamos. Nós fazemos coisas que não gostamos. Faz parte da nossa caminhada, da nossa vivência. Como nós comemos coisas que não gostamos, também lemos coisas que não gostamos. E tem que ler, mesmo que você não goste. Lê o primeiro capítulo, desistiu, lê até o fim. Questão de honra. Termina aquela leitura. E depois que termina, fecha e diz nunca mais. Mas terminou. Pelo menos terminou aquele negócio. Meu querido, 3 princípios espirituais da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O caminho do ministério, então, demanda discernir os tempos. O caminho do ministério demanda encontrar outros caminhantes. O caminho do ministério demanda terminar o que começar. Fazendo isso, você vai se desenvolver como Paulo se desenvolveu. Olha, ele está no ano 48, né? Daqui a 10 anos, 58, ele está preso. Está preso. Onde? Em Roma. Em 64 ele morre em Roma. A vida dele não foi fácil, não. Mas foi exatamente o caminho que ele escolheu. Então, quando ele vai avaliar-se de trás para frente, ele diz, não tem arrependimento nenhum. Tenho não. Eu gostaria que você chegasse no final da sua caminhada ministerial, que está começando cedo, e tivesse a mesma avaliação que o Paulo. Não tenho arrependimento. Não tem. Independente desses momentos mais pesados e difíceis, sem arrependimento. Porque esse é o caminho do ministério. Ministério esse que Deus entregou nas suas mãos. Meu desejo, o desejo desta igreja, dos seus pais, do seu pastor, dos seus amigos, é que você realize com alegria este ministério. Amém? Eu quero orar mais uma vez. Vamos falar com Deus. Ó Senhor maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o Tiago, sobre esta igreja, sobre cada jovem adolescente que estará debaixo do seu ministério. Dê sabedoria a ele, para que ele ministre a estes corações. Ajude o Senhor Deus a ser um auxiliador, um instrumento útil na vida do pastor desta igreja, da liderança desta igreja. Que ele aqui dê muitos frutos para a honra e glória do Senhor. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.